85. Riley capítulo 533 Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Na manhã seguinte, Roland levou as bruxas e outros funcionários afins para um local ao norte da muralha, próximo da Floresta das Brumas, para realizar um teste de poder mágico de Brisa, Ify e Pluma. Rouxinol, Wendy, Carteira e Machado de Ferro acompanharam os testes. O primeiro exército selou as pradarias próximas e Ramos guardou a floresta. Pluma foi a primeira a realizar o teste. Ela tinha longos cabelos ruivos acastanhados com franjas cobrindo as sobrancelhas e parecia tão alta quanto Mel, tendo no máximo 1,4 metros de altura. Tendo aproximadamente 16 anos, Pluma já havia despertado há 4 anos, o que era bem cedo entre as bruxas. Isso significava que ela havia experimentado a tortura do diabo 4 vezes. Como resultado, ela tinha muito mais poder mágico do que a maioria das jovens bruxas. A quantidade de poder dela era cerca de metade da quantia que Ana possuía antes de sua passagem para a vida adulta. Pluma era muito ágil e precisa no controle de sua magia. Ela podia transformar um objeto inteiro em algo muito pegajoso ou fazer precisamente um lado ou um ponto em específico. Pluma fez isso sem consumir muito de seu poder. Rouxinol dificilmente conseguiu notar quaisquer alterações em seu poder durante o teste. Quanto tempo esse objeto pode ficar pegajoso? Roland perguntou. Se eu usar todo o meu poder para fazer uma pedra aderir a outra, elas ficarão assim por décadas, Pluma respondeu e depois explicou. Mas eu nunca tentei isso. Em meu próprio palpite baseado no consumo de meu poder mágico. Então, qual é a maior coisa que você já aplicou seu poder? Roland perguntou. Uma muralha. Pluma respondeu, demonstrando um pouco de satisfação em seu rosto inexpressivo enquanto contava seus feitos. Durante a maré alta, houve uma rachadura grossa em uma seção da muralha de Ilha Adormecida. Como Lotus não estava lá, imediatamente tornei a rachadura pegajosa e preenchi com uns pedaços de linho e cascalho para selar a rachadura. Se eu não tivesse feito isso, a muralha não iria se sustentar com os constantes choques das ondas do mar. Ao ouvir todo esse relato, Roland de alguma forma sentiu que ela estava pedindo para ser elogiada. Ótimo trabalho. Ele disse enquanto assentia. Pluma rapidamente ficou mais calma depois que foi reconhecida. De suas palavras e ações, era difícil dizer que ela era uma criança menor de idade. Ao contrário de outras crianças, ela estava acostumada a esconder seus sentimentos. Deve ser por causa de seu passado. Que tipo de vida as bruxas da Associação Presa de Sangue tiveram antes de irem para a Ilha Adormecida? Roland pensou e suspirou. Brisa foi a próxima a fazer o teste. Ela fez uma reverência graciosa e disse: fiquei arrependida por não ter passado mais tempo aqui na região oeste. Estou tão feliz de ter a chance de vir aqui novamente. Se o senhor precisar da minha ajuda, basta pedir. Então, para compensar isso, você deve aproveitar plenamente sua estadia aqui na cidade de Primavera Eterna. Se precisar de alguma coisa, pode pedir ajuda ao Andy. Roland explicou com um sorriso. Brisa tinha cerca de 25 anos, um pouco mais velha que Rouxinol. Ela passava uma sensação de conforto e felicidade para as pessoas ao seu redor, como uma brisa de primavera. Ninguém diria que ela era na verdade uma bruxa combatente. Seu poder era chamado de área controlada. Ela podia controlar os corpos de qualquer ser vivo dentro de 5 metros. Sua habilidade era inútil quando enfrentava ataques de longa distância, como flechas ou virotes de besta. No entanto, ela permanecia quase invencível em combate corpo a corpo. Tendo uma habilidade de evocação, sua habilidade era afetada pela Pedra da Retaliação Divina. Brisa podia evocar sua área controlada mais de 10 vezes por dia e cada uso gastaria metade de seu poder mágico. Mesmo exercendo sua habilidade de controle, Brisa poderia se mover livremente. A área controlada era invisível a olho nu, o que tornava extremamente difícil para os inimigos se defenderem de seus ataques surpresa. Uma vez que ela chegasse a 5 metros de seus inimigos, ela teria o controle total da situação. Obviamente, era uma excelente habilidade para observar demônios a curta distância. A última bruxa a fazer o teste foi Ify. Ela parecia ter cerca de 20 anos de idade, magra, mas em forma, vestindo uma roupa de couro preto apertado com botas até o joelho. Seu cabelo castanho e comprido até a cintura parecia brilhante à luz do sol. Ify não sabia que Tilia escolheu para ir à região oeste porque possuía uma habilidade dispensável para capturar demônios com sua gaiola mágica. Em um piscar de olhos,
Ela poderia evocar gaiolas formadas por seu poder mágico para capturar os inimigos próximos a ela e podia ainda diminuir as gaiolas para esmagá-los. Qualquer coisa em sua gaiola também perderia seu peso. Isso significava que, mesmo que ela capturasse um elefante, ela também poderia facilmente levá-lo de volta à cidade de Primavera Eterna. Como a habilidade de gaiola mágica era crucial para o sucesso de seu plano, Roland perguntou cuidadosamente todos os detalhes sobre sua habilidade. Qual é a maior coisa que podemos capturar? Tamanhos diferentes têm demandas diferentes de meu poder mágico. Ifi respondeu, mas até mesmo uma baleia no mar não pode escapar do meu alcance. Quantos indivíduos você pode capturar ao mesmo tempo? Roland continuou. 2. Ifi disse e depois abriu as mãos. Eu só tenho 2 mãos, Vossa Majestade. Roland continuou perguntando, e alguém já conseguia escapar? Não, mesmo cinzas não pôde sair a menos que eu a libertasse. Ifi explicou. Quando Roland fez uma pausa para pensar em outras coisas que queria resposta, Ifi tomou a iniciativa de fazer uma sugestão. Por que o senhor não encontra alguém para testar minha habilidade? Eu acho que magia é uma boa escolha. Ouvi dizer que ela evoluiu e pode se transformar em um monstro forte. Se o senhor testemunhar que até algo como ela não pode escapar de minha armadilha, não irá mais se preocupar com minha habilidade. Roland não pôde deixar de concordar com ela desde que o monstro em que magia se transformou era como a montaria dos demônios, que as bruxas provavelmente encontrariam em sua busca para capturá-los. Depois de pensar um pouco, Roland acenou para Rouxinol e disse, diga a Ramos para trazer magia aqui. Magia e raio ficariam voando sobre a floresta das brumas quando não estivessem em patrulha. Guiadas por Ramos, as duas podiam se divertir e comer coisas muito gostosas, como os deliciosos cogumelos shimeji e ovos de ninhos de pássaros na floresta. Por causa de todas as guloseimas, quando Magi se transformava em pombo, agora ela era tão grande quanto uma águia careca. No entanto, quando ela se transformava de volta em sua forma verdadeira, ela ainda era uma garotinha com cabelos brancos muito longos. Logo, elas apareceram no céu. Magia pousou na cabeça do príncipe como de costume e disse, cheguei, Pru. O que posso fazer pelo senhor? Roland falou brevemente sobre o teste e disse, por favor, transforme-se em um demônio gigante e tente se libertar da gaiola mágica de Fi. Tudo bem, Pru. Magia voou para cima e imediatamente se transformou em um enorme pássaro obscurecendo o sol. Olhando para ela, Roland de alguma forma sentiu que sua forma monstruosa de agora parecia muito maior em tamanho do que a inicial que ela teve durante sua primeira evolução. Vamos começar. Roland disse a Ifi. Ifi bufou desdenhando, com um lampejo de desprezo em seus olhos. Ela abriu a mão direita e todos os 5 dedos ficaram bem afastados. Enquanto isso, uma dúzia de raios de luz roxos apareceu imediatamente sobre a cabeça de Magia e rapidamente formou uma esfera, prendendo Magia dentro da gaiola. As barras da gaiola não eram muito grossas, mas estavam tão firmes que, por mais que tentasse mordê-las ou arranhá-las, Magia não conseguia se livrar. Ifi controlava a gaiola com grande facilidade e parecia ser capaz de capturar um demônio com a mão esquerda ao mesmo tempo. Quando Roland estava prestes a dizer a ela para parar o teste, de repente Ifi fechou a mão direita em um punho. A gaiola imediatamente se contraiu e prendeu Magia com força, fazendo-a gritar de dor. Release capítulo 534, o que você está fazendo? Solta ela. Ouvindo tantas queixas, Ifi sorriu maliciosamente e levantou a mão direita. A gaiola desapareceu e Magia caiu no chão. Maldita, uma silhueta dourada voou rapidamente em direção a Ifi. Era raio. No entanto, assim que Ifi levantou o punho, a gaiola mágica prendeu raio. Era impossível para ela tocar Ifi mesmo estando a apenas um braço de distância. Suma daqui. Isso não é da sua conta. Ifi lançou a gaiola com raiva para o lado, fazendo-a rolar pelo chão. Raio se debateu dentro da gaiola até que saiu da área que Ifi poderia controlar seu poder mágico, libertando-se da gaiola mágica. Raio limpou a sujeira do rosto e estava prestes a se dirigir a Ifi novamente, quando viu Roland caminhando na direção de Ifi com a mão erguida. Paft! A bofetada deixou todos atordoados, especialmente Ifi. Ela não se incomodou em cobrir a bochecha vermelha e olhou para Roland, incrédula. Depois de um momento, ela se abaixou lentamente sobre um joelho e disse, perdoe-me por minha falta de boas maneiras, Vossa Majestade. Roland também ficou surpreso com suas próprias ações. Ele jamais pensou que um dia daria uma bofetada em uma garota, mas ao ver Magia cair no chão, a sua raiva chegou em tal limite,
que ele deu um passo à frente inconscientemente, como se testemunhasse sua própria filha sendo intimidada por algum valentão. Por que você fez isso? Roland gritou para Ife. Vossa Majestade, o potencial dela irá aumentar consideravelmente durante uma crise, dando-lhe muito mais força. Eu só quis que o senhor tivesse resultados precisos. Ife disse em uma voz fria como se todo o ocorrido fosse algo trivial. Parece que até mesmo uma bruxa não combatente que evoluiu seu poder ainda não pode competir com uma bruxa combatente. Roland ficou chocado, sem fala e pensou, o que a fez pensar que é razoável machucar sua própria companheira apenas pelos resultados do teste. Em que tipo de ambiente ela viveu? Roland então se virou e olhou para Wendy, que já estava carregando a menina de cabelos brancos em seus braços. Como ela está? Ele perguntou. Ela está bem. Ela não está gravemente ferida, exceto por algumas vermelhões e inchaço. Wendy respondeu. Ela levantou uma das mangas de magia com uma expressão de ódio, revelando hematomas vermelhos no braço devido à força da gaiola mágica. Magia enterrou a cabeça nos braços de Wendy, parecendo bastante entristecida. Relaxe, Majestade. Ife disse, estou sempre ciente de quanto poder utilizo. Ela irá se recuperar em 2 dias e esses inchaços, peça desculpas a ela. Roland interrompeu com raiva. Ife abriu a boca em surpresa e corou de vergonha. Sinto muito, Vossa Majestade. Não, você não deve pedir desculpas a mim. Peça desculpas à magia. Ife mordeu os lábios e abaixou a cabeça, sem dizer uma palavra. Olhando para Ife, que insistia em não se desculpar com magia, Roland sentiu-se tão aborrecido que queria rir. Parecia que a situação em Ilha Adormecida era pior do que ele imaginava. Se as bruxas da Associação Presa de Sangue se atreviam a se comportar assim no território de um lorde, devem ser ainda mais arrogantes em Ilha Adormecida. Roland agora se encontrava em uma situação embaraçosa. Ele não podia mudar a atitude de Fia em relação às bruxas auxiliares, tampouco mandá-la de volta à Ilha Adormecida. Ele acreditava que não importava o quanto ele punisse Fia, ela nunca veria nada de errado com seus próprios atos e atitudes. Se ele simplesmente a castigasse e pedisse para ela voltar para casa, ele perderia a confiança de Tilly porque não resolveria o problema de Ilha Adormecida. Ele prometera a Tilly que ela sempre poderia contar com a sua ajuda. Roland teria que quebrar o orgulho que Fia tinha de seu poder, para que ela percebesse sua culpa. Você acha que é mais poderosa que as bruxas não combatentes, então você pode desprezá-las, não é? Roland perguntou com uma voz fria e direta, você não é tão forte. Ouvindo isso, Ife prontamente olhou para ele desafiadoramente. Você acha que as bruxas combatentes são superiores às bruxas auxiliares porque é você quem pode proteger suas companheiras, certo? Roland disse, isso é ridículo. Você não pode vencer uma luta sozinha. Ife franziu a testa com força e parecia muito zangada. Vossa Majestade, o senhor quer dizer que uma bruxa auxiliar pode me derrotar? Sim, isso mesmo. Você não acredita? Roland zombou. A maioria das bruxas na União das Bruxas pode facilmente derrotar você, mesmo que não usem seu poder mágico. Roland olhou para Raio, que estava de lado, surpresa por suas palavras a princípio. Ela rapidamente entendeu e acenou para ele. Só na sua cabeça, Vossa Majestade. É mesmo? Então que tal um duelo entre você e Magie? Roland disse em uma voz grave, ela lhe mostrará por que você nunca deve desprezar as bruxas auxiliares. O quê? Os olhos de Ife se arregalaram de surpresa. O senhor quer dizer uma briga entre eu e essa pomba estúpida? O duelo está marcado para amanhã, Roland disse cada palavra devagar. Você verá que não é tão forte quanto pensa. Voltando ao castelo, as bruxas viram o almoço esperando na mesa da sala de estar. Havia sopa de carne, pão, cogumelos e legumes cozidos. Aparentemente, elas não precisavam ir ao saguão para almoçar. Uau! Temos carne e pão. Pluma disse surpresa, enquanto olhava para os pratos. Eu pensei que só iríamos tomar água gelada. Será que isso é para o duelo? Ele não quer que eu lute com fome. Ife zombou. Ele tem muita fé naquele pássaro estúpido. Talvez os pratos estejam com algum veneno ou algo do tipo, como laxantes. Pluma sugeriu. Completamente ignorando as palavras de Pluma, Ife pegou um pedaço de pão e enfiou na boca. Se você está realmente preocupada com isso, então não coma. Eu não me importo. Não sou eu quem vai duelar. Pluma revirou os olhos, subiu para se sentar em um banquinho e pegou um prato de cogumelos assados. Ei, você tem mesmo que fazer isso. Lady Edi nos pediu para investigar a situação por aqui,
Mas ela nunca lhe disse para irritar o Lorde. É uma oportunidade excitante, Ify disse. É mesmo? Pluma perguntou com grande interesse. É por essa razão que você está fazendo isso? Ify virou-se e olhou para Pluma friamente até a menininha baixar a cabeça e murmurar. Tudo bem, deixa pra lá. Desde que um certo grupo de bruxas de Ilha Adormecida retornara da região oeste, a atmosfera ficou péssima para a Associação Presa de Sangue. De acordo com as bruxas que retornaram, o irmão mais velho de Ladith lhe havia estabelecido um domínio onde as bruxas podiam viver como pessoas comuns e até mesmo as bruxas auxiliares eram bem tratadas. Essa história deixou as bruxas auxiliares inúteis de Ilha Adormecida muito animadas. Ladith pensou que foi Tilly quem inventou essa história para ganhar o apoio das bruxas auxiliares, que eram muitas. Um lorde naturalmente valorizaria mais as bruxas combatentes. Elas poderiam conquistar e trazer terras e poder para ele. Durante o teste de hoje, no entanto, Ify ficou realmente surpresa ao descobrir que este lorde, em particular, parecia tratar todas as bruxas igualmente. Mas isso não foi o que mais a surpreendeu. Ela ficou mais surpresa com magia. Ify não pôde acreditar que um pássaro estúpido que mal conseguia falar como gente normal fosse tão popular entre as bruxas e apreciado pelo Lorde, e que todos estivessem realmente radiantes com um sorriso no rosto quando viram aquela bruxa estúpida. Em Ilha Adormecida, magia era apenas um animal de estimação, uma bruxa completamente dispensável. Ao ver magia, Ify se encheu de raiva e ciúmes. Ela achava que o fato de magia ter saído de Ilha Adormecida era uma traição. E o pior foi vê-la vivendo feliz junto com as bruxas daqui. Essa foi a verdadeira razão pela qual Ify havia sugerido o nome de magia. No entanto, as coisas realmente saíram do controle. Ify ainda achava difícil de acreditar que Sua Majestade tivesse feito uma sugestão tão ridícula e organizado um duelo entre ela e uma pomba. Obviamente que ela precisava aceitar o duelo. Afinal, obter informações sobre a região oeste era uma de suas tarefas. A outra tarefa era atrair a atenção do Lorde mostrando seu valor e habilidade. Ela estava confiante de que poderia deixar claro a Sua Majestade que havia uma enorme lacuna entre as bruxas combatentes e as fracas bruxas auxiliares. Release capítulo 535. Já era crepúsculo quando Roland retornou ao castelo com os detalhes do duelo resolvidos. Você realmente acha que magia vai ganhar? Rouxinol apareceu atrás de Roland no momento em que entrou no escritório. Você está realmente preocupada com isso? Você sabe que ela está aprendendo a atirar o tempo todo com Raio, e Raio é sua aprendiz, Roland consolou. Ela é tão corajosa, mas tão corajosa que se atreveu a lutar com um demônio em sua personificação de besta demoníaca no momento crítico de exploração da comunidade de demônios da última vez. A única coisa com que eu me preocupo é se ela será capaz de atirar em outra bruxa. Magia ficou mais assustada do que propriamente machucada, e Ify não fez algo para condená-la à morte. No entanto, essa atitude desdenhosa em relação às bruxas não combatentes era uma bomba relógio. Até que aprendesse essa lição de forma excessiva e se arrependesse completamente de seus erros, Roland não se atreveria a enviá-la para capturar os demônios. A lição mais profunda seria a própria magia derrotando Ify. Sem dúvida, as armas de fogo aumentam significativamente a habilidade de bruxas auxiliares para se proteger e revidar. Para evitar uma morte acidental, Roland deliberadamente pediu a Soraya para produzir um carregador com munições de borracha. O projétil de metal foi substituído por um revestimento de camadas múltiplas. Isso suavizou a munição do interior para o exterior e impediria que entrasse no corpo humano, mas sem enfraquecer sua força total. Sua enorme energia cinética seria totalmente imposta ao corpo humano à medida que o projétil fosse gradualmente deformado, causando uma dor severa o suficiente para fazer com que o alvo perdesse qualquer habilidade de se defender. Foi por isso que esse tipo de munição era conhecido como a bala quebra-defesa. Eu irei vê-la. Com um claro descontentamento em sua fala, Rouxinol desapareceu na névoa. Roland suspirou gentilmente quando lembrou que ouviu o estalo de um revólver sendo destravado naquele momento. Ele teria chamado Nana se Ify não afrouxasse magia como ele esperava. Era óbvio que magia temia as bruxas da Associação Presa de Sangue, o que provava que elas estavam acostumadas a fazer essas coisas em Ilha Adormecida. Ao considerar a cara da Associação Cooperativa das Bruxas e depois os sentimentos de inferioridade que Eveline e Lumen tinham quando chegaram inicialmente, ou até mesmo a Aliança das Bruxas há mais de 400 anos, não havia dúvida de que a ideia de que as bruxas combatentes eram mais nobres do que as outras era algo comum. Em outras palavras, as bruxas combatentes,
mais capazes, certamente teria mais poder quando oprimidas por inimigos de outros lugares. No entanto, a força da pólvora e das armas de fogo é forte o suficiente para diminuir essa distância. Roland refletiu. Tilly poderia acreditar e confiar nele ainda mais se ele pudesse mudar a forma de pensa de Fée e Pluma. Você deve se lembrar que não há nada com o que se preocupar e você deve mirar e atirar diretamente nela até esvaziar o cartucho. Você precisa fazer com que ela chore as pitangas e se ajoelhe implorando por misericórdia. Você entendeu? Raio gritou em voz alta. Mesmo se você estivesse usando munições normais, Nana ainda está aqui, pronta para qualquer acidente. Além disso, ainda tem o revestimento feito por Soraya. Você só vai conseguir ser livre se atirar nela. Magia estava encostada na cama com o cabelo protegendo suas bochechas. Eu entendi. Não. Raio pôs os longos cabelos brancos de Magia para o lado e continuou. Você não quer atirar nela, não é? Escute bem. Se você mostrar alguma piedade, eu nunca mais vou te levar para explorar. Uma covarde nunca pode ser um explorador. Eu não sou. Magia ainda parecia estar relutante. Ela não é uma covarde. Outra voz veio de trás delas. Uma covarde não se atreveria a lutar com um demônio. Além do mais, você salvou a minha vida. Aparecendo da névoa, Rouxinol caminhou até a beira da cama e deu um peteleco forte na testa de Raio. Quem te ensinou a falar assim? Raio segurou a testa e depois fez uma careta. Só estou preocupada que Magia fique com dó dela. Depois suspirar profundamente, Rouxinol segurou as mãos de Magia. Escute Magia, isso não é só sobre você e ela. Sua Majestade sugeriu esse duelo com o propósito de fazer com que as bruxas da Associação Presa de Sangue mudem suas atitudes em relação às outras bruxas e se arrependam de seus erros. Você se lembra de Aveline e Lumin? Há muitas bruxas que tiveram experiências parecidas com as delas lá em Ilha Adormecida. Se você puder ensinar uma lição a Ify, você estará fazendo um favor a todas elas. Depois de uma pausa, Rouxinol continuou. Então, você não está apenas lutando por si mesma. Você também está lutando para nos proteger, assim como você fez quando lutou contra o demônio da última vez. Magia assentiu gentilmente, piscando os olhos. E mais uma coisa. Sua Majestade Roland também prometeu que, se você ganhar, ele vai fazer um monte de churrasco com pimenta e sorvete durante uma semana só para você, e você vai poder comer o quanto quiser. Os olhos de Magia de repente se iluminaram. No dia seguinte, além dos guardas responsáveis pela limpeza do local, havia mais de 10 bruxas em pé no gramado do lado de fora da muralha da cidade. Elas estavam centradas em torno de Roland, alegremente desejando o melhor para Magia. Eu não vou torcer por você. Pluma murmurou, e mesmo se fizesse, você não daria bola mesmo. Você não precisa fazer isso. Ify zombou enquanto caminhava lentamente para o campo central dividido, e olhou inexpressiva para Magia, que já estava à sua frente. Magia estava praticamente coberta pelos seus longos cabelos brancos. Se uma vitória fosse decidida pela quantidade de pessoas que torcem por você, a igreja já teria unificado todo o continente. Ify pensou e disse, não é tarde demais para você desistir. Eu acredito que você não quer desapontar sua majestade. Eu nunca vou desistir, Pru. Ify ficou ligeiramente atordoada. Desde quando esta ave ousava falar tão cheia de si diante dela? É sério isso? Então prepare-se para cair do céu em uma gaiola como uma cadela. Você não pode me prender. Magia levantou a cabeça e respondeu, a única que pode me pegar no céu é Raio. No momento em que o pito tocou, Ify correu direto em direção a Magia. Ela tinha certeza de que Magia não poderia derrotar uma pessoa com treinamento de combate como ela, mesmo se Magia fosse uma extraordinária e estivesse com a ajuda do poder de uma pedra da retaliação divina. Sua Majestade Roland julgara erroneamente a capacidade de combate das bruxas combatentes. Nós não confiamos somente em nosso poder mágico para lutar. Não, nossos corpos também são uma arma mortal, Ify pensou. Em virtude da extraordinária aptidão física e capacidade de restauração, as bruxas sempre poderiam exercer um treinamento mais duro. Ify estava confiante de que poderia fazer seu oponente jogar a toalha em 10 movimentos, mesmo que fosse um cavaleiro amado até os dentes. Com suas asas que se espalhando rapidamente, Magia se transformou em um pássaro azul e voou para o céu rapidamente. Então é esse o truque do qual você está tão confiante? Ify estendeu os braços na direção em que Magia escapou, mas seu poder mágico não a alcançou. Isso aqui é um duelo. Você acha que tem algum lugar para fugir? Voando mais e mais alto,
O passarinho logo desapareceu. Apenas uma série de chiados foram ouvidos. Franzindo a testa, Ify olhou para o céu e, de repente, uma sombra ligeiramente discernível na direção do sol nascente apareceu em sua visão. Ela vai me desferir um ataque inesperado escondida sob a luz do sol? Ify não pode deixar de zombar. Isso poderia ter sido uma boa ideia, mas mesmo com os olhos cobertos, ela ainda era capaz de sentir qualquer objeto a 10 passos usando seu poder mágico. Essa era uma habilidade derivada que Ify despertou quando se tornou uma adulta. Além disso, que mal poderia fazer a ela um passarinho do tamanho de um punho? Para vencer, seu oponente inevitavelmente teria que se transformar naquele monstro feroz novamente. Enquanto esperava a magia retornar, a terra de repente escureceu enquanto uma nuvem protegia a luz do sol. Então Ify viu um pássaro caindo do céu. Parece que a sorte não sorriu para essa maldita, afinal, Ify estendeu as mãos sem hesitação. A vitória logo seria dela. Mas não havia nada. Ify só sentiu o seu próprio poder mágico. Ela não sentiu nenhum sinal de magia, que ela estava esperando que apareceria rapidamente em seu alcance. Magia havia parado abruptamente de se mover a 20 passos de distância de Ify. Para a surpresa de Ify, magia estava em sua forma humana no ar e sacou um pequeno cano prateado do bolso. Ela enlouqueceu? Ify pensou. Apesar de não ter asas, magia não caiu diretamente no chão. Seus longos cabelos brancos estavam erguidos e abertos em forma de asa, permitindo que ela descesse devagar. Enquanto isso, o cano cuspiu uma bola de fogo com um estrondo alto. Ify sentiu claramente que algo havia invadido a área de alcance de seu poder mágico, mas não poderia ter sido magia, tampouco um virote, uma flecha ou uma pedra. Ela só percebeu o que ocorreu quando fez sua gaiola mágica desaparecer. Olhou para baixo e viu que sua barriga foi severamente atingida por algo como um martelo, e depois foram suas coxas e panturrilhas. O som alto soou continuamente junto com o respingo da lama no chão. Ify não conseguiu emitir nenhum som devido à dor intensa e seus pés, aparentemente quebrados, já estavam incapazes de sustentar seu corpo. Ify caiu no chão e abraçou sua barriga, toda encolhida no chão. Sua consciência já estava ficando enevoada. Vagamente, ela viu uma silhueta branca descendo do céu na frente dela. Com um último esforço, ela até tentou abrir as mãos, mas a magia não respondia mais ao seu chamado. Você perdeu, Pru. Estas foram as últimas palavras que Ify ouviu antes de desmaiar. Release capítulo 536. Annie, estou cansada. Ify reclamou. Espere um pouco mais. Estamos quase lá. Annie respondeu. Elas estavam andando no cascalho duro. Cada passo que elas davam era extremamente doloroso, com as pontas das pedras de cascalho furando seus pés. Ify realmente queria parar, mas Annie a puxava para frente com força e apertava sua mão com mais força ainda. Mesmo com todos esses percalços, Annie não diminuía o ritmo, não importando se estavam atravessando os arbustos e os espinhos ou o riacho gelado. Olhando para suas costas, Ify a enxergava tão determinada como uma montanha. Annie, estou muito cansada, Ify implorou novamente. Ela sentiu como se as solas de seus pés estivessem em chamas. Seu corpo inteiro estava em constante dor e seu peito apertava cada vez mais, não importava o quanto ela respirasse. Ela sentiu como se estivesse morrendo. Annie suspirou suavemente, inclinou-se para a frente para escutar o chão e apontou para uma pedra erguida não muito longe e disse, vamos descansar ali. O último traço de força surgiu do fundo do coração de Ify quando ela soube que era hora de descansar. Ela cerrou os dentes e caminhou rapidamente para a rocha gigante e desabou ali mesmo. Sua vontade naquele momento era ficar ali deitada por toda a eternidade. Annie não se sentou imediatamente. Ela cercou ambos os lados da rocha com os galhos quebrados que encontrou por perto, camuflando o local. Parecia um ninho aconchegante com ambos os galhos e a rocha natural inclinada como o teto. Infelizmente, elas ainda estavam em um terreno irregular e rochoso que machucava seus corpos. Além disso, o pequeno espaço não era grande o suficiente para ambas se deitarem. Agora que estamos tão longe, a igreja não nos encontrará. Não abaixe a guarda, e ainda não estamos longe o suficiente. Annie é tão alerta quanto um gato selvagem, sempre com as orelhas atentas, ouvindo e monitorando tudo ao seu redor. Não, ela era muito mais resistente do que um gato selvagem. Ela está acostumada com a dor e comparada com o cruel exército do julgamento, Annie é mais como um predador silencioso. Ify pensou e perguntou, associação presa de sangue. Realmente existe?
Elas eram 2 das 5 bruxas que procuravam a associação presa de sangue. Depois de deixar a fortaleza de Pedra Cinza, elas foram interceptadas pela igreja, então decidiram agir separadamente. Ify estava fugindo para o leste por 3 dias e 3 noites antes de esbarrar em Amni, enquanto as outras já estavam fora de contato. Claro. Annie disse enquanto esfregava os dedos dos pés. Ouvi dizer que elas estão na Ilha Dente de Lobo, do outro lado do mar. Mas, como vamos cruzar o mar? Basta a gente caminhar em direção à costa e procurar por um barco. Annie tentou se consolar. Não se preocupe, apenas confie em mim. Tudo bem. Ify respondeu suavemente. Annie pegou um pedaço de pururuca seca de sua trouxa e segurou-a nas mãos. Um pouquinho de fumaça branca surgiu instantaneamente enquanto a pururuca ficava quente e macia como a nuvem. Vamos comer agora e continuaremos a viagem depois. Annie disse. Essa era a habilidade de Annie, cujas palmas podiam incendiar os galhos e gravetos, além de cozinhar a comida. Ify devorou a pururuca como um lobo e depois ficou salivando ao olhar a pururuca na mão de Annie. Annie sorriu e jogou metade da sua para Ify, dizendo, pode comer. Eu não estou com muita fome ainda. Assim que Ify acabou de comer e lamber cada um de seus dedos, já era hora de continuar a jornada. Ify estava lutando para se levantar, mas antes que pudesse sair da caverna improvisada, os galhos em volta começaram a tremer. Não foi o movimento oscilante do vento de outono, mas uma série de tremores leves e acelerados, como se algo estivesse vindo em sua direção. Os olhos de Annie instantaneamente se arregalaram de medo e ela disse, são cavalos. Eles estão se aproximando de nós a cavalo. Vamos. Ify sentiu como se estivesse sendo puxada para cima e começou a correr subconscientemente. A dor em seus pés, devido ao cascalho pontiagudo, voltou com força. Como o corpo dela realmente não se recuperou, ainda estava difícil para ela ficar de pé, quiçá começar a correr. Ela se virou e viu mais de 10 cavalos galopando ao longe da praia rochosa. A velocidade deles não era muito rápida, pois, talvez, os soldados não queriam machucar os cavalos no cascalho. No entanto, ainda era rápido o suficiente para pegar as 2 que estavam correndo descalças. Ify pensou que elas não podiam escapar. Ou melhor, ela não podia escapar. Então, ela soltou a mão de Annie e disse, vá indo na frente, eu vou levar você comigo. Você não pode correr rápido o suficiente desse jeito. Fique quieta e seja rápida. O exército de julgamento com seus cavalos enormes se aproximava, enquanto Ify hesitava. Ela notou que alguns deles levantaram suas bestas de mão e outros já se preparavam para tirar suas lanças. O cascalho irregular de repente desmoronou naquele momento e os cavaleiros que estavam à frente caíram no buraco, gritando. O pelotão se apressou em se espalhar para evitar a armadilha, mas os cavalos de repente se ajoelharam no chão, um a um. Um grupo de silhuetas vestidas de vermelho apareceu inesperadamente na frente dos soldados da igreja como se estivessem se levantando do chão. A chuva de flechas pegou o exército do julgamento desprevenido, pois os inimigos estavam muito próximos. Os soldados que tiveram a sorte de evitar as flechas não puderam escapar e foram caçados na emboscada. Mais de 10 soldados da igreja jaziam mortos na praia de pedras em questão de segundos. Depois disso, eles rapidamente tiraram as armaduras dos soldados, levando sua comida e bagagens secas, junto com as pedras da retaliação divina. Um deles caminhou em direção a Ify e Annie. Vocês estão procurando pela associação presa de sangue? Como você sabe? Ify perguntou surpresa. Sim, meu senhor. Annie rapidamente beliscou a mão de Ify e continuou. Nós 2 somos bruxas. As outras 3 de nós se perderam pelo caminho. Você poderia, por favor, ajudá-las? Nós não temos pessoas para ir atrás das outras bruxas. Ao tirar o capuz, a silhueta revelou ser uma mulher de cabelo curto vermelho fogo. Se suas parceiras não conseguirem chegar aqui sozinhas, elas não estão qualificadas para integrar a associação presa de sangue. A mulher fez uma pausa e continuou. É claro que nem todo mundo que chega aqui pode se juntar à associação presa de sangue também. Ify podia sentir que Annie estava segurando a mão dela com mais força. Quais são suas habilidades? Mostrem-me. Depois de ver suas habilidades, a ruiva olhou para Ify e assentiu. Você podia ir para a ilha do Arquiduque. E então ela olhou para Annie e disse, mas você não. Por quê? Ify perguntou. Mas, disse Annie. Eu vou enviar você para outra associação de bruxas, mas não para a associação presa de sangue.
A ruiva interrompeu Annie com uma voz fria e dura. Você não pode se tornar uma bruxa combatente. E a associação presa de sangue não precisa de uma cozinheira. Por que você está chorando? A mulher ruiva impacientemente censurou Ife. A Lady vai ficar com raiva se vir você chorando. Eu quero estar com a Annie. Você é realmente uma pirralha sem futuro. Aquela bruxa é só um peso descartável. Não, ela não é. Ela me salvou. Ife engoliu as lágrimas e disse: Annie é a verdadeira bruxa combatente que você precisa. PFFT. Se você é uma bruxa combatente ou não, já está determinado pela habilidade que você tem ao se tornar uma bruxa, e não porque você tem membros fortes. A ruiva disse implacavelmente: você acha que ela é mais poderosa do que você, mas ouça bem, você só acha isso porque ela é 5 ou 6 anos mais velha que você. Na verdade, você tem muito mais potencial que ela. Para onde você vai mandar Annie? Isso não é da sua conta. Ife sentiu vontade de chorar de novo. A ruiva franziu a testa e disse: ouça, Aladdin não gosta de covardes. Você não pode falar sobre o passado se quiser sobreviver na ilha do Arquiduque. Release capítulo 537. No fundo do refúgio, a multidão ajoelhava-se, adorando uma mulher vestida com luxuosos ornamentos. Incontáveis velas queimavam silenciosamente, como estrelas levemente brilhantes cobrindo o chão. Essa é a garota nova. Levante sua cabeça e deixe-me ver seu rosto. Ife levantou a cabeça timidamente, mas só conseguiu ver uma máscara refletindo a luz friamente. Ife estava se segurando para não gritar naquele momento. Meu nome é Eddie Morgan. Não tenha medo, a máscara é apenas para proteger minha identidade. A voz da mulher era mais suave do que Ife imaginava. A partir de hoje você faz parte da associação presa de sangue. Por quê? Você não aceitou Annie? Ife reuniu coragem para perguntar. Presunçosa, a ruiva vociferou. As outras bruxas riram como se zombassem de estupidez de Ife. Está tudo bem. Eddie disse e, acenando com a mão, ela desceu da plataforma para se aproximar de Ife. Por que não posso acolher tantas bruxas? Ela pode encontrar sua própria comida. E viver como um rato. Esconder-se na sarjeta o dia todo e comer as sobras dos outros. Viver assim gradualmente vai torná-la mais selvagem a cada dia. Eddie balançou a cabeça e continuou: a associação presa de sangue precisa de feras, não ratos esperando para serem abatidos. Feras. Ife não pôde deixar de repetir. Sim. Você já viu um lobo do penhasco? Ife balançou a cabeça. Eles são o símbolo do reino de coração de lobo, são os mestres das montanhas. Eles podem dar à luz a 3 ou 4 filhotes de cada vez, mas nem todos os filhotes podem sobreviver. Você sabe por quê? Eddie explicou lentamente. Porque a mãe lobo vai matar alguns filhotes, pois ela não consegue encontrar comida o suficiente para todos eles. Assim, ela consegue deixar o resto dos filhotes bem alimentado. A geração futura que cresceu em tais circunstâncias poderá continuar sobrevivendo e crescendo nesse ambiente hostil. Ife abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Cortar a quantidade de alimento para cada filhote também pode manter todos os filhotes vivos. No entanto, é simplesmente estar vivo. Os jovens lobos que não comeram o suficiente não serão capazes de caçar por si mesmos quando crescerem. Eles não serão capazes de pôr a pata fora do ninho, nem teriam a chance de se reproduzir. O clã de lobos do penhasco desapareceria completamente a longo prazo. O que você acha disso? Eddie levantou o queixo de Ife com o dedo. Minha filha, esta é a inspiração que Deus nos deu. As bruxas devem agir como as feras para sobreviver durante os tempos de opressão. E as fortes bruxas combatentes se tornarão naturalmente o símbolo de toda a raça, como você é agora. A luz das velas começou a piscar. Ife não ouviu nenhum aplauso, mas ela podia sentir suas emoções. A combinação das emoções de excitação, inspiração e alegria era como o vulcão que não precisava de palavras. Depois de um tempo, ela hesitante perguntou: e se houver comida suficiente para cada lobo? Então eles não seriam mais lobos, Eddie riu mas cachorros. O chicote golpeou as costas de Ife, fazendo um barulho forte. Idiota, você não pode nem completar um treinamento tão insignificante. Desperdiçou toda a comida que foi dada a você. Diga-me, quantas chicotadas já foram? 24. Ife cerrou os dentes e disse. E então sua recompensa foi mais chicotadas. Sangue e suor escorriam de suas costas, encharcando suas calças. Isso é tudo por hoje. Você vai receber o dobro de chicotadas se o mesmo acontecer no treino de amanhã.
A ruiva jogou um enorme pedaço de costela no meio das 4 bruxas que foram punidas. A hora do jantar acabou. Esta é a comida extra que eu pedi a Lady. Vocês dividirão isso entre vocês. Lembre-se, nenhum poder mágico é permitido. A quantidade da costela seria suficiente para encher o estômago das 4 bruxas. No entanto, o treinamento de luta consumia uma grande quantidade de energia. A possibilidade de completá-lo aumentaria se elas tivessem suprimento de comida extra entre as refeições. Como uma fera. Apenas as bruxas fortes podem sobreviver. Ify olhou para a carne na frente dela e se lançou sobre a bruxa mais próxima. A associação secreta foi destruída pela igreja. Ouvi dizer que ninguém escapou. Até a líder das bruxas. A igreja está acampando na costa leste. Os malditos nobres. Eddie não parecia bem. Eu vou rasgá-los em pedaços mais cedo ou mais tarde. A influência das bruxas dentro do reino de Coração de Lobo foi eliminada uma a uma, deixando apenas a associação presa de sangue, que mal tinha recursos para se sustentar. Embora Ify não entendesse bem porque o suprimento da associação estava relacionado com os nobres da ilha, ela podia sentir que a situação estava ficando crítica. Neste caso, envie a Shagi e eu para nos livrarmos deles. Ify sugeriu. É tarde demais. A igreja já notou a ilha do arquiduque. Não podemos mais ficar aqui. Eddie cerrou os dentes e disse, vamos para a ilha adormecida. Você está falando sobre aquela associação de bruxas que enviou a pomba para entregar a carta da última vez? Ify perguntou. Exatamente. Nós podemos tirar um pouco de mão de obra de lá para nos fortalecermos. É apenas temporário. Eu voltarei para cá mais cedo ou mais tarde. O reino de Coração de Lobo é meu, droga. Por que essas pessoas estão dispostas a ouvir as ordens de uma garotinha? Eddie jogou o copo no chão, bastante irritada. Ify ficou sem palavras. As bruxas de Ilha Adormecida eram como ovelhas aos seus olhos, pois não tinham muito poder de resistência quando enfrentavam inimigos, inclusive a tal líder, Tilly Wimbledon. Sem a bruxa extraordinária ao lado dela, ela não seria capaz de manter sua posição. É provavelmente porque ela está pregando a mesma importância das bruxas que não são combatentes. Shagi interrompeu. Ninguém quer ser excluído. Isso é ridículo. Ela nem sequer pensou em quem derrotou a igreja nos fiordes. Quem vai acreditar em tal absurdo? O irmão mais velho de Tilly, o Lorde da região oeste, parece concordar com isso. Isso é tudo culpa delas. Ninguém sabe o que um Lorde quer melhor do que eu. Eddie disse com raiva. Você pensa que eu construí a associação presa de sangue para... Ela de repente parou por um tempo e continuou. Não, eu não posso permitir que elas continuem falando bobagens. Você tem que ir até a região oeste e expor as mentiras de Tilly. Leve as minhas palavras ao Lorde. Posso oferecer o dobro do que Tilly Wimbledon tem a oferecer. De alguma forma, Ify sentiu que Lady Eddie, naquele momento, não era uma fera, mas um cordeiro exasperado. É por isso que você me abandonou? A silhueta de Annie apareceu de repente na frente dela. Você me deixou por esse tipo de mestre e uma vida tão ridícula, traindo a minha confiança. Não, Annie. Ify ficou horrorizada ao notar o espaço em branco no rosto de Annie. Você se esqueceu de mim? Ify rapidamente abriu os olhos e tudo que estava na frente de seus olhos desapareceu de repente, deixando o teto cinza-branco da sala e uma luz pendurada. É um sonho. Ela rapidamente fechou os olhos novamente para lembrar o rosto de Annie. Felizmente, Ify ainda lembrava claramente do rosto e olhar dela. Ify se virou e se sentou em sua cama, sentindo-se um pouco aliviada. No entanto, ela viu uma menina curiosa olhando para ela ao lado da cama. Ify poderia dizer, observando os olhos da menina, que ela provavelmente jamais sofreu qualquer tipo de problema na vida ou precisou lutar. Alguém que também seria chamada de ovelha. Quem é você? Nana. A menininha inclinou a cabeça e perguntou, você teve um pesadelo? Ify podia sentir que suas costas estavam encharcadas de suor naquele momento. Eu disse alguma coisa? Disse sim. Você resmungava, eu sou uma fera. Eu sou uma fera, a garotinha disse com os braços abertos. Por que você disse isso? Você não é um fera. Ify mordeu os lábios e respondeu, você não faz ideia. Faço sim. Nana disse, enquanto cobria seu sorriso com a mão, você é igual a mim. Não somos seres humanos. Você e eu. Release-It capítulo 538. Depois de se alimentar e receber seus equipamentos, o primeiro exército estava pronto para partir novamente. Esta era a missão da segunda metade da ofensiva da primavera.
Capturar Vila do Salgueiro e Serra do Dragão Caído. A captura de Vila do Salgueiro unificaria a região oeste, e assumir o controle de Serra do Dragão Caído lhes permitiria ter o acesso mais fácil à região sul. Como essas duas cidades estavam bem fortificadas, Rolande confiou o comando a Machado de Ferro e ele mesmo não participou da expedição. Como o primeiro exército havia recém-tomado a cidade real de Castelo Cinza, os soldados estavam com o moral elevado. Além disso, os soldados profissionais formavam gradualmente um protótipo de soldados de um exército moderno, o que significava que eles poderiam executar fielmente ordens de combate sem serem liderados pessoalmente por Rolande. Portanto, Rolande tinha certeza de que eles tomariam as duas cidades. Enquanto eles fizessem uma investigação completa e usassem as tropas de artilharia para avançar firmemente, eles não enfrentariam grande resistência dos inimigos. A reconstrução da ordem pós-guerra deveria ser seu foco de atenção. Felizmente, Vila do Salgueiro não era uma cidade em grande escala. Rolande não precisaria estabelecer uma prefeitura secundária totalmente funcional como a da região Cancioneiro, mas apenas estabelecer escritórios para cada departamento correspondentemente. Hoje em dia, a região fronteiriça poderia oferecer pessoas qualificadas da área de gestão, por isso não seria difícil adicionar Vila do Salgueiro ao sistema político da cidade de Primavera Eterna. Quanto à Serra do Dragão Caído, Rolande entregaria para a Condessa Speer administrar. Após a queda de Timothy, Speer jurou lealdade a Rolande e concordou em aceitar o modelo geral de administração da região oeste. A fim de ajudá-la a tomar a cidade e limpar os nobres rebeldes, Rolande acreditava que era necessário deixar o primeiro exército responsável pela guarnição da serra. Além disso, no futuro, seja para anexar ainda mais a região sul ou para conquistar a cidade da Areia de Ferro, Serra do Dragão Caído era a principal artéria de tráfego. Então, o outro propósito da guarnição era evitar acidentes. Rolande precisava tomar esta cidade, custe o que custar. Creio que com esta tática, não sobrará muitos soldados no primeiro exército. Machado de Ferro disse depois de conhecer o plano, franzindo a testa: 500 estão guardando a cidade real, 1000 serão despachados para a Vila do Salgueiro e Serra do Dragão Caído, e o número de soldados que eu posso mobilizar livremente não é superior a 1500, a maioria dos quais é da artilharia. Assim, a cidade de Primavera Eterna provavelmente perderá temporariamente a capacidade de lançar o ataque. Como está o treinamento para os novos soldados recrutados durante os meses dos demônios? Nem perto das tropas regulares. Machado de Ferro disse enquanto balançava a cabeça: eles precisam ser treinados por pelo menos mais 2 ou 3 meses. Rolande não pôde deixar de rir. Ele lembrou-se de quando originalmente montou a milícia para resistir às bestas demoníacas. A milícia foi para o campo de batalha somente após treinarem por 1 mês e meio. Agora, com a construção cada vez mais abrangente do exército, o critério de aceitabilidade também aumentou consideravelmente. Na verdade, se os soldados pudessem se alinhar com base na ordem e mirar no gatilho, mesmo nessa época, seria um exército forte. Afinal, eles só precisavam mirar e atirar sem estarem necessariamente sob o ataque do inimigo e arriscando suas próprias vidas. Não se preocupe. Então a guarnição poderia ser substituída por esses novos recrutas, e será uma espécie de treinamento para eles lutarem contra os guardas dos nobres. Rolande disse com um sorriso zombeteiro. Quando a delegação de emissários retornar após o recrutamento, a população de Primavera Eterna terá um novo crescimento. Podemos continuar a expandir nosso exército. Apreender a cidade real estava longe de ser o fim, e tomar a Serra do Dragão Caído era apenas um começo. Se tudo corresse bem, ele esperava anexar toda a cordilheira ao sul antes da chegada dos meses dos demônios este ano. Se pudesse obter um suprimento estável de água negra, Rolande poderia ser capaz de liderar as indústrias da cidade de Primavera Eterna para um novo estágio. Logo depois que Machado de Ferro saiu, Rouxinol apareceu discretamente na frente de Rolande. "E quer ver você." Olhando para a bruxa da associação presa de sangue caminhando lentamente para o escritório, Rolande pôde sentir algumas mudanças. Seus passos não eram tão firmes como quando chegou. Seu cabelo comprido castanho estava um pouco bagunçado, o que mostrava que ela aparentemente não se importava em cuidar de sua aparência agora. Ela não parecia tão vigilante e orgulhosa como antes, em vez disso, parecia bastante confusa e perdida. Neste momento, ela parecia mais uma garota da sua idade. Ife fez uma reverência primeiro e, depois de um longo silêncio disse: "Vossa Majestade, o que é? Aquilo que magia usou?"
Roland esperava que ela perguntasse sobre isso. Ele acenou para Rouxinol, e então Rouxinol sacou o revólver da cintura e colocou-o na mesa. O que ela usou foi uma arma de fogo. Isso mata inimigos com projéteis impulsionados por pólvora. Roland habilmente removeu o cartucho e despejou as munições. Os projéteis usados para atirar em você foram modificados de uma maneira particular, caso contrário você teria sido morta no local. Os lábios de Fi se moveram como se quisesse dizer alguma coisa, mas ainda assim engoliu suas palavras no final. Roland pegou uma munição e levantou-a na frente dela. Está vendo isso? Não é muito maior que um dedo, mas ainda requer um procedimento extremamente complicado para fabricá-lo. Todo o procedimento exigia o trabalho conjunto de centenas de cidadãos comuns e 3 bruxas. Nenhum dos 2 grupos é dispensável. E essas são as bruxas não combatentes que você acha que são inúteis. Você ainda acha isso? Fi pareceu hesitar, mas não conseguiu pronunciar uma palavra no final. Roland não lhe deu muito tempo para pensar e continuou. Talvez elas não possam competir com você em termos de habilidades de combate, mas isso não prova nada. Embora um cidadão comum não possa derrubar um animal feroz com suas próprias mãos, são os seres humanos que governam o mundo, não as feras. Eu prefiro chamar as bruxas não combatentes de bruxas auxiliares. Por meio de suas próprias habilidades, elas podem dar grande poder à vasta maioria das pessoas comuns, tais como aqueles guardas que lutam com espadas e escudos grandes. Com a ajuda delas, os seres humanos podem facilmente vencer as feras. Em certo sentido, as bruxas auxiliares são melhores e mais importantes que as bruxas combatentes. Mas as armas que o Senhor inventou podem ter um papel mais poderoso nas mãos das bruxas combatentes. Fi disse em voz baixa. A diferença não é muito óbvia, pelo menos não é óbvia o suficiente para mudar o resultado de uma guerra. Roland balançou a cabeça. Pense comigo, se você enfrentar 10 soldados comuns com estas armas, quais seriam as suas chances de ganhar? Em meu território, eles podem produzir de 7 a 8 dessas armas todos os dias, mas quantas bruxas combatentes existem? Além disso, não basta simplesmente possuir as armas. Também precisamos mantê-las e cuidar delas para o seu bom funcionamento. Para isso, precisamos de uma equipe de produção e logística em massa, na qual bruxas auxiliares desempenham papéis insubstituíveis. Roland remontou a arma e devolveu a Rouxinol. Eu sei que é difícil para você compreender isso assim, de uma vez. Mas a razão pela qual os seres humanos são melhores que os animais é porque os seres humanos podem usar sua sabedoria para criar o poder que o mundo nunca teve. Para este fim, o poder mágico é indubitavelmente a melhor ferramenta, e ainda assim você está desperdiçando esse talento. Roland parou por um momento e continuou. Certo, o grupo reserva do primeiro exército fará um treinamento usando fuzis carregados esta tarde. Eu sugiro que você observe esse treinamento para que possa usar seus próprios olhos para observar e diferenciar o verdadeiro poder. Os tempos mudaram, Fi. Release capítulo 539. Agatha teve um dia agitado. Quando retornou ao castelo, o céu já estava completamente escuro. Ao empurrar a porta, ela ficou surpresa ao encontrar Wendy esperando por ela na sala de estar. Por que você trabalhou até tão tarde novamente? Wendy perguntou, franzindo a testa. Mas em seu tom, não havia o menor sinal de acusação, apenas um pouco de preocupação. Espero que você possa voltar mais cedo da próxima vez para que possamos pelo menos jantar juntas. Desculpe, perdi a noção do tempo. Agatha disse enquanto tirava o casaco e pendurava na porta. Minha mente estava toda focada na produção do último lote de nitrogênio, então eu não percebi que o céu já estava escuro quando saí do trabalho. Você deveria culpar o Lorde por instalar luz elétrica na fábrica de produtos químicos tornando-a tão brilhante quanto o dia. Eu trouxe o jantar para você. Wendy disse enquanto suspirava impotente. Está na mesa. Ainda está quente, então é melhor comer depressa. Obrigada. Agatha disse, sentindo-se tocada. Wendy é a bruxa mais respeitada da Associação Cooperativa das Bruxas e o Lorde confia plenamente nela. Se ela estivesse em Taquila, teria sido pelo menos alguém de grande importância, abaixo apenas das 3 chefes. Seria absolutamente impossível na aliança que uma pessoa nessa posição me trouxesse o jantar. Agatha pensou. De nada. Wendy deu um tapinha no ombro dela. Se você estiver cansada, não faça cerimônias e peça a Echo para cantar uma canção de primavera quente para você. Não se esqueça que você também faz parte da União das Bruxas. A União das Bruxas. Depois que a porta foi fechada,
A gata ficou imóvel por um momento, depois foi até a mesa e abriu a caixa de metal que estava bem fechada. A caixa continha 3 pratos e uma sopa, sendo um bife assado com um cheiro delicioso, cogumelos fritos, pão fatiado e sopa de ovo. Para sua surpresa, em um canto da caixa estava uma pequena cumbuca com mel. A gata não pôde deixar de engolir sua saliva. Wendy até notou que, durante suas décadas de luta contra os demônios em Taquila, todos os tipos de materiais se tornaram cada vez mais escassos. Naturalmente, isso incluía a própria comida. Embora a gata tivesse um posto relativamente alto, suas refeições diárias consistiam principalmente de grãos e frutas plantadas por bruxas auxiliares. Claro, ela podia comer carne, mas seu suprimento não era muito estável. Coisas como temperos, açúcar e mel estavam fora de questão. Temperos e açúcar eram um luxo exclusivo para os oficiais de alto nível da Aliança, e quanto ao mel, as bruxas que conseguiam manter as abelhas eram todas enviadas para o campo de batalha, pois a Aliança não iria desperdiçá-las na produção de coisas doces e não essenciais. Na bem da verdade, a gata gostava muito de comer coisas doces, especialmente mel. Durante a festa com o churrasco, quando a maioria das pessoas escolhia pimenta em pó e sal como tempero, ela apenas comia silenciosamente um pote inteiro de mel. A gata não esperava que Wendy tivesse notado isso. De repente, ela sentiu algo diferente em seu coração. Como a gata não podia sentir frio, ela também não era muito sensível ao calor. Além disso, ela raramente usava água quente enquanto tomava banho porque não queria incomodar Anna. Considerando sua própria identidade e origem, a gata pediu a Roland para arrumar uma sala separada para si mesma, assim como sua residência no último andar da torre de experimentos. Mas agora, ela estava sentindo um pouco de frio no quarto. Talvez viver com os outros não tenha sido uma má ideia. A gata pegou com um pouquinho de mel, espalhou no pão e colocou lentamente na boca. Naquele momento, ela genuinamente sentiu o calor provocado pela fragrância e doçura da comida. Depois do jantar, ela planejou ler Química Elementar por um tempo antes de dormir. O conhecimento dos livros pode não ser capaz de ajudá-la a evoluir novamente, mas pelo menos poderia evitar que ela se sentisse envergonhada diante das pessoas comuns. Recentemente, um grupo de estranhos chegou à fábrica de produtos químicos. O jornal lhe disse que todos eram da oficina alquímica da cidade real de Castelo Cinza. Todos os dias, a gata podia vê-los caminhando entre o laboratório e a fábrica de produtos químicos, às vezes liderados por Killish e outras vezes por Chaves, o aprendiz de Killy. Mas, sempre que a gata os via, seus rostos exibiam uma expressão de incredulidade. Era possível colocar um ovo em qualquer uma de suas bocas, como se essa fosse a única expressão que pudessem mostrar. Além disso, vários deles eram excessivamente curiosos e pareciam tomá-la como uma famosa alquimista. Sempre que tinham uma chance, eles faziam muitas perguntas a ela. No começo, as perguntas eram extremamente simples, mas gradualmente se tornaram um tanto difíceis de responder. Para manter a dignidade das bruxas seniores e a honra da sociedade expedicionária, a gata decidiu manter essa imagem aos seus olhos. Depois de passar aqueles dias com os plebeus, ela mais uma vez confirmou que o que a aliança fez foi errado. Roland provou ser um grande sábio e possuir a habilidade de um nobre, mas a sabedoria dessas pessoas comuns não era menor que a das bruxas. Bastou somente algumas pessoas comuns para dominar o funcionamento do equipamento de liquefação enquanto, ao mesmo tempo, compreendiam o processo de extração de nitrogênio. No começo, as pessoas comuns estavam discutindo sobre o número de elementos no ar, mas agora elas já estavam discutindo a composição da amônia sintética. Até mesmo alguns homens de cabelos brancos, sorrindo timidamente, consultavam papel, deixando-a extremamente surpresa. Obviamente, eles estão aprendendo rapidamente tudo ao seu redor. Ao ponderar sobre todas estas mudanças, a gata sentiu-se sobrecarregada de emoções. As bruxas não são nem as afortunadas escolhidas pelas divindades nem as infelizes abandonadas pelas divindades. Essencialmente, não são diferentes das pessoas comuns e possuem o mesmo inevitável destino. Nesta batalha da vontade divina, todos devem descobrir seus destinos correspondentes, e as bruxas são apenas um pequeno grupo destas pessoas. Talvez esta seja a intenção original das divindades. Caso falte apenas uma pequena parte, os seres humanos não serão capazes de vencer esta batalha do destino. A gata pensou quando, de repente, ouviu alguém bater na porta e disse: "Entre." A porta não está trancada. Ao virar-se, a gata viu uma mulher alta,
loira e sem o capuz de costume. Ainda assim, Agatha sentiu que essa mulher diante dos seus olhos estava sempre envolta em uma sombra. Era Rouxinol. Algum problema? Agatha perguntou a ela. Vossa Majestade Roland quer ver você. Se ele quer enfatizar a teoria de equilibrar trabalho e descanso e me convencer a voltar antes do pôr do sol, eu já sei disso muito bem e vou prestar mais atenção nisso no futuro. Agatha disse, sorrindo, não há necessidade de desperdiçar seu precioso tempo comigo. Realmente, Rouxinol disse, deu uma piscadinha e sentiu que Agatha não iria agir sempre mal-humorada se alguém não a provocasse deliberadamente. Esta é apenas uma das razões. Sua Majestade também disse que quer lutar contra os demônios. Agatha ficou surpresa por um momento. O quê? Jogando o livro na mesa, Agatha disse, então vamos, me leve até ele. Agatha correu para o escritório do Lorde. Antes que Roland pudesse dizer qualquer coisa, ela perguntou ansiosamente, no momento, não temos nem 10 canhões cancioneiros e você quer atacar a comunidade de demônios. Você acha que eles são tão frágeis quanto os seres humanos que jogam seus capacetes fora e fogem depois que milhares dos seus são mortos? Você vai arruinar a cidade e a boa situação aqui, hã? Roland pareceu espantado. Do que você está falando? Você não está planejando lutar contra os demônios? Roland olhou para Rouxinol e riu. Não, esse não é o meu plano. Eu não quero destruir o acampamento deles. Eu só quero pegar alguns demônios vivos. Release capítulo 540. Não, esse não é o meu plano. Eu não quero destruir o acampamento deles. Eu só quero pegar alguns demônios vivos. Roland disse. É só isso? Ao ouvi-lo, Agatha sentiu-se um pouco aliviada. A força dos demônios estava em seus números. Se enfrentassem apenas alguns demônios frenéticos, uma ou duas bruxas seniores poderiam derrotá-los. Você encontrou uma maneira de confiná-los? Agatha perguntou. As bruxas recém-chegadas são perfeitas para isso. Roland disse a Agatha as habilidades delas. Depois que Ify capturar os demônios, a gaiola pode ser facilmente carregada pelo balão. É claro, eu vou preparar algumas algemas, então não seria um grande problema mantê-los presos. O que eu quero saber é quanto tempo pode durar a névoa vermelha que os demônios carregam, e se o sangue deles pode ser usado para fabricar os sigilos, caso morram. Compreendo, Agatha. Então, entendeu as intenções de Roland. Em geral, um recipiente de névoa vermelha pode durar cerca de um dia. Os demônios decidirão o número de recipientes para transporte com base em diferentes tarefas. Por exemplo, para realizar uma missão de vigilância ou patrulha, a montaria de um demônio levará 3 ou 4 recipientes, que é também o seu limite de capacidade. Por quê? Roland perguntou curioso. Depois de deixar a estranha pagoda de pedra negra, a névoa perderá gradualmente a eficácia. Agatha explicou. Caso contrário, a sociedade expedicionária estaria mantendo demônios e feras do caos e produzindo sigilos em massa. As 3 chefes da aliança também tentaram isso antes. Por exemplo, elas tomaram a iniciativa de atacar alguns dos postos avançados de demônios para capturar uma pequena pagoda de pedra negra. Mas os inimigos sempre a destruiriam antes de sua derrota, deixando às guerreiras sagradas uma pagoda de pedra ressequida. Ressequida? Roland perguntou, surpreso. As pedras também podem murchar? Ninguém sabia exatamente o que era aquilo, mas a julgar pela pedra que trouxemos de volta, ressequida pode descrevê-la muito bem. Sua superfície antes lisa tornou-se áspera e escura. Muitas lascas de pedra caíam quando alguém colocava a mão na pagoda. Era totalmente diferente de sua aparência original quando as guerreiras a viram pela primeira vez. Entendi. Roland ponderou por um tempo e perguntou, se nós pudermos trazer de volta um demônio, você pode produzir o sigilo com suas pedras mágicas? Se você puder me fornecer materiais suficientes para o experimento, um laboratório independente e 20 pessoas comuns como assistentes, Agatha disse, contando com os dedos traço, acredito que tenho 80% de chances de conseguir produzir sigilos simples. Quanto aos sigilos avançados. Ah, é mesmo, você não tem as pedras mágicas para fabricá-los, de qualquer maneira. Isso não é problema. Roland hesitou e então perguntou em voz baixa, o problema é... E se essa missão de captura atrair muitos demônios? Agatha não pôde deixar de rir. Você parece muito confiante. Eu pensei que você nunca se preocuparia com isso. Ei, eu só quero ter certeza absoluta que tudo ocorra bem. Agatha então disse com um tom relaxante, então leve a senhorita Anne e eu com elas. Você é... Ana?
Você ainda não tem uma compreensão completa das bruxas em seu território, Vossa Majestade. A gata suspirou. Sabe, a aliança, cujo poder cobria todas as planícies férteis, tinha pouco mais de 100 bruxas seniores. Aproximadamente 40 delas eram bruxas combatentes. Elas ocupavam altos cargos na aliança e eram os pilares do exército sagrado. Por outro lado, em sua união das bruxas, há algumas bruxas seniores, e junto com suas estranhas armas, sua força pode ser comparada com as mais fortes guerreiras do exército sagrado. Derrotar um grupo de demônios não será difícil para nós. Mas se nos depararmos com um Lorde do Inferno, a senhorita Ana pode ativar o sigilo da vontade divina 2 vezes. Ah! Eu quase me esqueci disso. Roland de repente entendeu. Obrigado pela sugestão. De nada. Derrotar demônios é minha aspiração vitalícia. Por favor, não me decepcione, Majestade. Quando a gata estava prestes a sair, Roland deteve. Mas há uma coisa que eu não entendi. O quê? Por que você se opôs resolutamente a atacar a comunidade de demônios agora há pouco? Roland levantou as sobrancelhas. Você agia muito diferentes antes. Eu lembro que antigamente você sempre queria atacar os demônios e capturar as feras do caos a qualquer custo, não é mesmo? A gata de repente sentiu suas bochechas corarem. Ela sabia que deveria estar vermelha agora, mesmo sem olhar no espelho. É que eu não acreditava que você tivesse a capacidade de derrotar os demônios, e estava se gabando de suas forças militares, então eu disse tudo isso porque estava muito aborrecida. A gata pensou, mas sabia que não podia dizer isso a Roland. Durante todo esse tempo, ela percebeu que os humanos estavam tornando-se cada vez mais fortes. Então, é claro, sua atitude havia mudado. Eu não me lembro de dizer nada assim. Mas você estava. A gata limpou a garganta, forçou um bocejo e interrompeu Roland. Majestade, estou com muito sono, então, por favor, me desculpe. Então ela saiu imediatamente do escritório. Enquanto caminhava pelo corredor que levava à casa das bruxas, a gata pôde sentir a brisa fresca assoprando suavemente em seu rosto, que gradualmente melhorou seu humor. Olhando para as numerosas estrelas no céu, ela de repente se lembrou do que Wendy disse. Um dia, ele se tornará o rei de Castelo Cinza e nos levará à vitória contra qualquer inimigo. É nisso que eu acredito. Ao olhar para a expressão convencida de Wendy naquele dia, a gata ficou com um pouco de inveja e ligeiramente triste. Ela invejava que Wendy não tivesse ficado impressionada com a realidade brutal, e ficou triste com o fato de que a convicção de Wendy não poderia reverter o abismo entre os humanos e os demônios. Mas agora, ela começou a acreditar também. E Fi não se lembrava de como voltara para o quarto. Sua mente estava cheia das lembranças de armas de fogo e canhões disparando e rugindo. Centenas de soldados, organizados em fileiras, apontavam para os alvos à sua frente e puxavam o gatilho. Ela não conseguia ver nada além de fumaça branca e espessa, e mesmo se pudesse sentir os projéteis com seu poder mágico, ela não teria tempo suficiente para prendê-los com sua gaiola. Sua Majestade não mentiu. Os projéteis de metal são muito mais poderosos do que os projéteis especiais que magia usou quando lutou comigo. Os projéteis de metal podem destruir alvos de madeira a 100 passos de distância, enquanto naquela distância, a única coisa que as bruxas podem fazer é sentar e esperar a morte. Ifi pensou. Quanto à outra arma chamada canhão, Ifi testemunhou que era ainda mais terrível. Seu alcance de ataque era várias vezes maior que as armas de fogo, e ela precisava até de uma luneta para observar onde as balas acertaram. Além disso, o chefe dos guardas disse que é apenas a artilharia de campo antiquada, e uma tal arma chamada canhão cancioneiro de 152 milímetros era o verdadeiro triunfo da tropa de artilharia. Vários sons de explosão ecoaram em sua cabeça, o que levou a um pensamento. Ed Morgan mentiu para nós. Ifi murmurou. Talvez Ed Morgan nem saiba que tal poder exista. Pluma parecia um pouco perplexa, pois aparentemente, ela também ficou chocada com as cenas de treinamento do exército que viu à tarde. O que devemos fazer agora? Ifi não respondeu, mas pensou, não importa quais os propósitos que Ed tenha, pois agora, tudo isso não significa mais nada. A Associação Presa de Sangue simplesmente não pode fornecer o que Sua Majestade deseja. As bruxas auxiliares de Tilly Wimbledon são mais úteis do que as bruxas combatentes da Associação Presa de Sangue. Lembrando os últimos anos que vivera, Ifi descobriu que suas habilidades e experiência de crescimento, os quais ela se orgulhava tanto, agora pareciam com uma piada sem graça. Exceto por Annie,
Não havia mais nada digno de ser lembrado em sua memória. Depois de um bom tempo, ela levantou a cabeça e disse: Eu não quero voltar para a associação presa de sangue. Pluma assentiu com um movimento quase imperceptível. Nem eu. Pluma então ficou chocada. Você está chorando? E Fia então provou algo salgado em seus lábios. Enxugando o rosto, algo molhado atingiu as pontas dos dedos. Não sei. Fazia muito tempo desde que ela provou as lágrimas. As feras nunca choram. Mesmo se chorarem, elas não deveriam chorar assim. Se ao menos Ania e eu tivéssemos encontrado a união das bruxas desde o começo. Fechando os olhos, Ify sentiu a chuva salgada lavando seu coração. Annie, me perdoe. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.